Gravando. Então, beleza. Pessoal, nós vimos lá a parte de lentes, né? Vimos algumas coisinhas de lente. E aí nós vamos começar a definir o que é um foco da imagem, o que é foco do objeto. Então, nós vamos definir aí algumas coisinhas. Então, hoje a ideia, nós vimos como é as lentes, como funcionam as lentes, não foi isso? Hoje nós vamos ver quais, como é que forma as imagens dessas lentes, tá? É bastante interessante, é bastante legal. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje, dentro de lente, é a ideia de foco. No caso do espelho esférico, nós tínhamos só um foco. Aqui nós vamos ter dois focos. O primeiro foco, que nós vamos chamar de foco, que foco principal, vamos chamar de foco principal do objeto. Então, vamos lá dar um exemplo. Eu tenho aqui, isso é uma lente? Não. Isso é uma lente? Sim. Essa lente, ela é o quê? O que essa lente é? Convergente ou divergente? Vamos aí. Eu preciso saber disso. Essa lente é o quê? Convergente ou divergente? Vamos, galera, vamos participar, hein? Convergente ou divergente? Tá. Vamos traçar aqui, vou traçar mais fino. Uma linha que ficou torta. Uma linha que aqui eu tenho, vou pôr de vermelho, um ponto O, e aqui eu tenho um foco. Certo? Ponto O e o foco. Esse foco aqui é o foco do objeto. Vamos imaginar que sai aqui, eu vou pôr raios azuis. Um raio para cá e um raio para cá. Todos estão saindo do foco, certo? Então, desenhar isso aqui direito. Um raio está aqui e o outro aqui, ó. Todos estão saindo do foco. Se estão saindo do foco, esse raio, essa lente, ela é o quê? Ó, detalhe. Essa de bordinhas finas, a setinha para fora, ela é o quê? Uma lente divergente ou convergente? Cadê a galera que está assistindo a aula aí? Ou só estão gravando a pouco? Então, se é uma lente, ela vai fazer o quê? Ela está saindo um ponto e vai espalhar. Então, ela vai fazer isso. Ela vai fazer essa seguinte situação. Essa é uma lente convergente ou divergente? Vamos pensar em outra situação. Vou pensar assim, né? Eu tenho uma lente, que essa é outro tipo de lente, né? Tendo essa lente, eu vou ter aqui um eixo óptico. E aí, o que vai acontecer? Essa vai ser diferente. Eu venho aqui, ó, com dois raios. Um aqui, mas eu venho com um raio aqui e o outro raio aqui, ó. Opa, ficou feio. Se você observar, se você prolongar eles vão se encontrar no mesmo ponto. Se eles se encontram no mesmo ponto, isso é um outro foco. E aí, os raios vão passar. É muito desenho, hein? Eles vão passar assim. Então, o que eu tenho aqui? O que é o foco principal do objeto? Quem está participando não é? Eu vou gravar essa aula e pronto. Olha lá.
o que é o foco principal do objeto? Então, vamos lá. O foco principal objeto, foco principal do objeto, F de uma lente é o ponto do eixo principal ao qual ela conjuga, raios emergentes. Epa, ficou feio. Raios emergentes paralelos ao eixo principal. Ao eixo principal. Então, lá, ó. Então, vamos aqui. O foco principal, deixa eu colocar de outra coisa. O foco principal do objeto F de uma lente é o ponto do eixo principal a qual ela conjuga raios. Esse ela ficou feio. Ela quem? A lente, né? Ela conjuga raios emergentes paralelos ao eixo principal. Com outras palavras, o que é o foco principal? O foco principal do objeto. A luz vai passar pelo objeto, certo? A luz vai passar pelo objeto de uma forma ou outra, ou prolongamento ou não, e os raios vão sair o quê? Paralelos. Esse é o foco principal de quem? Do objeto. E aí, nós também temos o quê? O foco principal. Beleza. O foco principal, se eu tenho do objeto, eu vou ter o foco principal de quem? Da imagem. Então, lá, eu tenho o foco principal do objeto e o foco principal da imagem. Certo. Vou colocar aqui essa lente. Enquanto vocês não me falarem o nome dessa lente, eu não vou falar para vocês qual é o nome dela. Então, eu tenho aqui uma lente. Essa lente tem as características de bordas finas. E aí, eu tenho aqui meu eixo principal. Eu tenho um centro óptico, que é o ponto, vou pôr de outra cor. Eu tenho aqui meu centro óptico, que é o ponto O, certo? E aí, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenho aqui dois raios. Eu venho aqui com dois raios paralelos. Deixa eu aumentar. Venho com dois raios paralelos. Raio 1 e raio 2. O que vai acontecer com esses dois raios? Esses dois raios vão convergir a um único ponto. Então, se convergiu a um único ponto, aqui é o nosso foco. Certo? Mas pode acontecer de ser uma outra lente. Uma outra lente, que eu também não vou falar o nome, enquanto vocês não falarem que lente que é essa. Né? Eu vou traçar um eixo
um eixo óptico, e aí eu vou pôr aqui o centro óptico, ponto O. Só que agora, o que vai acontecer? Os raios continuam vindo paralelos, né? Eles vão vir paralelos, paralelos, só que eles vão sair divergindo assim. Então, se você A linha prolongar, de cima é divergente, né, professor? E a de baixo é qual? convergente. A de Calma. cima, A divergente, e a de baixo convergente. o Robert, um macete. Um macete. O raios veio como? Os raios veio como? Não veio paralelos? Sim, Foi para um único ponto? F. Isso é divergir ou convergir? Acho que é divergir. Não, convergir. Não é convergir? Então, essa de cima é a É, convergente. E a de baixo é a divergente. Entendeu? entendi. Então, todas bordas finas, toda seta borda fina é uma lente que convergente. Todas as bordas grossas é uma lente que divergente. Entendeu aí? Uma seria assim: uma joga a luz com um ponto e a outra afasta de todos os pontos. E aí nós temos aí o nosso eixo principal do objeto, né? Aqui. E agora nós temos a lente, o foco principal da imagem, né? O foco principal da imagem. E aí o que vai acontecer? Eu vou escrever aí, deixa eu tomar um cafezinho aqui para vocês. Esse foco aqui, como é imagem, eu vou chamar ele de F', para não se confundir. O outro é o F normal, tá vendo? O outro é o F normal, esse é o F'. Então vamos escrever o conceito. O foco principal, o foco principal da imagem de uma lente é o ponto, ó, é o ponto do eixo principal, é o ponto do eixo principal que ela quem? A lente conjuga, conjuga é juntar os raios incidentes. Conjuga os raios incidentes paralelos ao eixo principal. Então, a diferença, gente. O foco principal do objeto de uma lente é o ponto do eixo, já é um ponto. Aqui ela converge, ó, ela conjuga os raios. Então, o raio veio paralelo, ela conjugou, juntou todos em um ponto. O raio veio paralelo, ela conjugou o prolongamento disso. Então, tá lá. O que é o foco principal da imagem de uma lente é o ponto do eixo principal em que ela conjuga junta os raios incidentes paralelos ao eixo principal. Seria aquela coisa. Vamos fazer uma comparação de lentes, de esfera, né? Lente não, de espelhos esféricos. Todo raio paralelo vai ser refletido aonde? No foco. Todo raio no foco não vai ser refletido paralelo. É o que está acontecendo. Só que agora eu tenho o foco principal e foco do quê? Do objeto. Na verdade, eu tenho agora dois focos, né?
Eu vou ter 2 focos aí. Beleza? Então, vamos continuar isso aí, para a gente ir mais para frente aí. E aí, na sequência, nós já vimos aí, agora, Gente, nós já vimos propriedade das lentes delgadas? Não, né? Então, vamos ver as propriedades aí. Começar a ver as propriedades. Então, já identificamos o que é um foco principal, o que é um foco principal do objeto e um foco principal da imagem. Então, agora que nós vamos começar aquele estudo igual de espelhos esféricos. Propriedade das lentes. É muito parecido esses dois assuntos. Das lentes. Propriedade das lentes. Das lentes. Então, lá. Tendo em vista, eu tenho alguns conceitos aí e algum conhecido como os raios notáveis. Vou chamar assim. Raios notáveis. O que vai acontecer com esses raios notáveis? Eu vou diminuir aqui. Então, primeira lente que eu tenho, vou pôr ela azulzinha para ficar uma lente azul. Essa é uma lente qual? Bordinha fina. Bordinha fina. E aí eu tenho outra lente com bordinha grossa. A representação é essa. Bordinha fina e bordinha grossa. Então, eu tenho aqui a lente qual? Convergente. E tenho a lente aqui divergente. Não esqueça disso. Lente, esta é a convergente e esta é a divergente. Vou traçar aqui um eixo óptico. Epa, retinho. Um eixo óptico. E um eixo óptico. Traçar o eixo óptico dos dois, certo? Lembre que eu tenho aqui no eixo óptico, eu tenho o centro óptico, que é esse ponto O. Nos dois casos, eu tenho o centro óptico. E aí eu vou ter o foco. O foco e o foco. O foco e o foco. Detalhe, eu já descobri uma coisa. Esse F da lente convergente, meu F é o foco do objeto, e aqui é o meu F', que é o foco da imagem. Aqui é o contrário, o foco da imagem com o foco do objeto. Então, o que eu vou fazer? O primeiro raio notável. Nosso primeiro. Então, vamos incidir o seguinte. Eu vou incidir aqui, ó. Vou aumentar aqui a espessura dessa linha. Todo raio, todo raio, todo raio de luz, todo raio de luz, que incidir, ou todo raio de luz, que incidir numa direção, ó, todo raio de luz, quando incidir numa direção, que passar pelo centro óptico, passar pelo o centro óptico da lente, todo raio de luz que passar pelo centro óptico da lente, não sofre desvio.
ao atravessá-lo. Ao atravessá-lo. Sala, que é fêmea, a lente, ao atravessá-lo. Como assim, professor? Então é isso aqui, ó. Se eu incidir um raio de luz no centro óptico, ele não sofre desvio. Ele passa sem sofrer desvio nenhum. Incidir um raio de luz no centro óptico, ele não sofre desvio. Então, lá, qual é o nosso primeiro raio notado? Vou até pôr aqui. Vou pôr assim, primeiro, raio de luz no centro óptico. Então, a primeira propriedade é essa. O primeiro raio de luz é esse. O raio no centro quê? Óptico. Se o raio passar pelo centro óptico, ele não sofre o quê? Desvio. Todo raio de luz vermelho e preto não rola. Todo raio de luz que incidir numa direção que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio ao atravessar. Beleza? Essa aí é uma das primeiras, a primeira propriedade dos raios notáveis. Certo? Primeira propriedade dos raios notáveis. Então, a brincadeira começou. Então, se a brincadeira começou, vamos pôr o seguinte, segundo caso. Segundo caso. Raio, ou melhor, raios, aqui eu pus raios de luz paralelos. Vamos pôr assim. Raios de luz que incide paralelamente. Raios de luz que incide paralelamente. Então, vamos lá desenhar as lentes que eu tenho. Lente azulzinha, nossa primeira lente. Nossa segunda lente. Então, eu sempre falo divergente convergente e divergente, convergente e divergente, convergente e divergente. Você não esquecer quais são elas. Vamos traçar aqui nosso eixo óptico. Dentro do eixo óptico eu tenho o centro óptico. Aqui eu tenho o foco e aqui eu tenho o foco. Esse foco é o real, este é o foco da imagem e esse do objeto e da imagem. E aqui é o contrário. Óptico, F1 e F. Olha o que está me falando. Raios de luz que incidem paralelamente. Então, vamos pegar aqui um raio de luz. Não. Pode ser só um. Ele incidiu paralelamente. Epa! Se ele incide paralelamente, o que vai acontecer? Esse vai ser refletido, vai passar e vai para esse foco. E esse, ela é uma lente aqui, é uma lente divergente, ela diverge para o foco. E aqui, converge na direção do foco. Tudo bem? Ela diverge na direção do foco. Aqui é a lente convergente.
para você não esquecer. E aqui a lente divergente. Para você também não esquecer. Daqui para frente eu não vou identificar. Então, olha o que, que aconteceu. Então, vamos escrever aqui. Todo raio de luz que incide paralelamente, e todo raio de luz que incide paralelamente, ficou um pouquinho não, ficou pequeno, paralelamente ao eixo principal, emerge da lente numa direção que passa pelo foco principal da foco principal da imagem. Então, todo raio paralelo, então, o que ele quis dizer? Todo raio paralelo de luz que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente numa direção que passa pelo foco principal da imagem. Beleza? Mais uma coisinha aí, copie. Eu vou dar aqui um espaçozinho, para vocês copiarem. Vamos lá? Copie isso aí.
Galera, então, todo raio de luz que incide paralelamente vai passar e vai ser indo para onde? O foco principal da imagem. Vamos continuar aí. Então, primeiro Peraí, raio. terminando de copiar. Aqui. Na hora que terminar, me avisa aí. Acabei. Eu estou comendo. Vamos lá. Eu estou com a boca cheia. Vamos. Então, lá, ó. Então, nós já vimos. No centro óptico, VUPA passa direto, paralelo no foco. Então, só falta um. Quer ver? Qual vai ser? Terceiro. Então, nosso terceiro é o quê? O raio. Eu pus aqui como raio de luz. O raio de luz que incide. Eu pus que incide. Que incide numa. Numa não. Que incide numa direção. Tem que colocar numa direção. Uma direção do foco principal do objeto. Um raio de luz que incide numa direção do foco principal do objeto. Certo? Então vamos pôr nossas lentezinhas aí. Que lente que é essa? Não é lente. Agora virou uma lente. É uma lente de bordas finas. Então é uma lente convergente. Vai ser minha lente convergente. Eu tenho aqui outra lente de bordinhas grossas, que vai ser minha lente divergente. Então, eu tenho a lente convergente e a lente divergente. Vou traçar aqui nosso eixo óptico. Vou colocar aqui nosso centro óptico. Aqui eu tenho um foco, aqui eu tenho outro foco, aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho outro foco. Certo? Então, olha o que ele me falou. Ele está falando o que ele está me falando aí? Ele está me falando que a lente, o que vai acontecer? Principal do objeto. Então, o raio de luz vai passar pelo foco. Ficou feio. O raio de luz vai passar pelo foco. Opa, passou pelo foco. Se ela é convergente, ele vai sair como? Paralelo. Deixa eu apagar isso aqui. Bem pequenininho, que é só essa parte. Não vai sair paralelo. Detalhe, ele incidiu na direção do foco do objeto. Olha a lente divergente. Incidiu na direção do foco.
divergente do foco do objeto. Então, ele vai sair como paralelamente. Então, é o seguinte: todo raio de luz que incide numa direção todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal do objeto, todo raio de luz que passa pelo foco do objeto emerge, sai, né? Emerge da lente paralelamente. Mente ao eixo principal. Paralelamente ao eixo que principal. Então, de novo, todo raio de luz que incide numa direção em que passa pelo foco principal, o objeto emerge na lente paralelamente ao eixo principal. Beleza? Então tá aí, gente, a nossa partezinha aí. Copie para a gente continuar. Nós vamos para a parte miorzinha, que é montar a imagem.
Então, já terminaram aí, gente? Já copiaram? Oi, 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 oi. Já. Tá ouvindo aí direito? Amo. Estão me Eu estou, pelo ouvindo? menos. Não, né? Então, beleza. Então, vamos lá, né? Parece que só tá você aí, Robert, hoje. Vamos aí fazer a questão da página, sabe qual? É a questão da página 253. 253. Ó, então, vamos deixar isso aqui. Deixa eu minimizar. Minimizar. Então, vamos lá. Tem aqui o módulo de vocês, não é aqui. Já foi aqui. Já foi aqui. Então, a questão é a seguinte. Deixa eu travar aqui para a gente escrever. Olha lá, ó, qual é a questão? Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês verem tudo. Refaça as figuras abaixo e represente os raios emergentes, os que saem, né? Correspondente aos raios incidentes indicados nas lentes. Indicados. As lentes são delgadas, F e F' são os focos principais do objeto e da imagem, respectivamente. E O é o centro óptico. Então, a primeira aqui, gente. Primeiro, é uma lente convergente ou divergente? É uma lente convergente. Então, o raio veio paralelo, ele vai ser refletido na direção. Refletido não. Ela vai emergir na direção do foco qual? Do foco da imagem. Letra A está aí. Letra B, ela é uma lente, continua uma lente convergente, só que ela sai do foco. Então, os raios vão sair como? Paralelos ao eixo óptico. Olha como é fácil, né? Tranquilo demais. É só desenhar. É aula de desenho, professor? Não. É aula de física. Vamos lá. Agora, essa lente é uma lente qual? É uma lente convergente ou divergente? Uma lente Qual é a página, divergente. professor? 253. Qual? 253. Pra lá. Beleza? Foi. Hum. No lápis. Agora, entenda. O espelho, ó, a lente é uma lente divergente ou convergente? Divergente. Então, ele vai na direção do foco. Ó, ela vai fazer na direção do foco. Ó, o que ela vai fazer. Beleza? E por último, ela está incidindo na direção do foco. Então, ela vai sair como? Ó, um pouquinho assim. Paralela. Então, só o desenho aí. Então, a resolução ali é essa aí. Já acabou, já? Já. Só isso. Fácil demais. Vou fazer uma prova para vocês só disso. Mentira. Mentira. Então, vamos lá.
Eu quero chegar nas imagens. Vocês entenderam aí? Então, só para reformular. Eu vou pagar tudo e fazer de novo. Reformular. Uma revisão geralzão aí, ó. Qual é a nossa reformulação? Primeiro, a lente é de bordas finas ou bordas grossas? Setinha para fora, bordas finas. Então, ela é uma lente o quê? Divergente ou convergente? Então, se ela é convergente, o raio paralelo, ela vai na direção de quem? Emerge na direção de quem? Do foco. Do foco, né? Então, se ela emerge na direção do foco, ela está saindo do foco, então ela emerge paralelamente, na lente convergente. Na lente divergente, o que acontece na lente divergente? Ela vem paralela, ela, quando passa na direção do foco da imagem, né? No foco da imagem. Divergente, está indo no foco da imagem, então ela vai com paralelo. Vocês têm que saber isso para montar as imagens, viu? Para montar nossas imagens. Beleza? Bordinha fina, setinha para fora, convergente. Setinha para dentro, divergente. Ok? Para não esquecer. Vamos continuar lá? Então, é o seguinte. Eu não vou fazer isto. Eu quero. Cadê meu bloco de notas? Já foi. Vamos ver se eu tenho ali o bloco de notas. Aí, né? Então tem aí o foco, tal, o que foi explicado. Beleza. E Corinha, eu posso enviar isso para vocês. Então, vamos lá. Vamos chegar lá. Beleza. Então, quer acabar essa aula, Robert? 10h30, eu acho. Se eu pegou direto, tem 10h30. 10h30? Então, Isso. vamos chegar aqui. 10h30. Beleza. Vamos chegar aqui, que é a construção geométrica construção geométrica de imagens. Certo? Construção geométrica de imagens. Então, o que eu vou fazer? Lente por lente. Então, vamos lá. A primeira lente, que é a lente, eu vou começar ao contrário. Lente divergente. Eu não vou começar com a convergente, porque a divergente, ela... Lente divergente. Então, a lente divergente é aquela lente e ela é aquela lente que tem as bordinhas grossas. Então, a setinha é voltada para o lado de dentro. Vou traçar aqui o nosso eixo óptico. Dentro desse eixo óptico eu tenho o centro óptico. Aqui eu tenho o foco da imagem, mesma distância, o foco do objeto. Certo? Então, foco da imagem, foco do objeto. Vou colocar um objeto aqui, um objeto laranja. Deixa eu aumentar a espessura desse
Meu objeto laranja. Então, uma coisa eu já sei. Se o raio é paralelo, ele vai ser ele vai emergir na direção do foco da imagem. Opa, tá aqui primeiro raio. Se o raio, deixa eu tentar o todo. Se o raio incide na direção do foco, ele não muda a direção, não se altera. Olha o que aconteceu, gente. Eu tenho o prolongamento com um raio. Então, aqui é o meu objeto. Então, aqui vai formar a minha imagem, ó. Pequenininha a imagem. Então, na lente divergente, que é a única, vou botar aqui assim, deixa eu apagar aqui vou apagar por linha. Por linha não, por linha não, quero apagar por área, trocado. Ó, vou apagar aqui um pouquinho. Olha lá. Então, eu tenho uma coisa seguinte. Na lente divergente, na lente divergente, a imagem de um objeto uma imagem de um objeto é. Vamos começar. Dá para saber. Não foi os próprios raios de luz. Não foi os próprios raios de luz. Então, ela é o quê? A imagem do objeto é o quê? Virtual. Toda virtual é direita. E nesse caso, e maior ou menor? Menor que o objeto. Então, lá, na lente divergente, a imagem é como? A imagem de um objeto é o quê? Sempre virtual, direita e menor. Vou até colocar aqui. Virtual, toda virtual é o quê? Direita, e ela é o quê? Menor. Virtual, direita e o quê, gente? Menor. Certo? Isso é na lente o quê? Divergente. Na lente divergente só vai ter essa imagem, tá? Então, bom. Na lente divergente, a imagem de um objeto é virtual, direita e o quê? Menor. Virtual, direita e menor. Beleza?
Ô, Robert, beleza. Você que está aí. Eu vou mandar eu vou mandar isso aí para o grupo e vou mandar um formulário de uma atividade para me entregar, tá bom? Beleza? Então, por hoje é só. Eu já vou mandar uma atividade aí para vocês no formulário. Tá certo? Valeu. São João. Vamos lá.
maldição solar. Pessoal, resolver essa atividade online aí, nesse restinho de aula, tá bom? Valeu para vocês. Até. Galera, tem esse formulário aí, é uma atividade online, tá? Veja aí as anotações, resolva essa atividade prática e me envie. Valeu para vocês. Até mais.
Pessoal, tire foto, tá? Tire da atividade prática e coloque lá no formulário. Tem espaço lá para colocar. Valeu? Então, responda as perguntas e tire algumas fotos do que você fez e coloque lá no formulário. Valeu para vocês!